No vasto manto azul que cobre nosso mundo, o oceano sussurra segredos que a maioria de nós ignora. Mas e se esses sussurros não fossem apenas o eco das ondas ou o canto de criaturas familiares? Imagine um som que surge do nada, profundo e ritmado, como um coração pulsando em um corpo invisível. Ele não pertence a peixes ou baleias, não vem de tempestades distantes. É algo mais antigo, mais paciente, algo que espera na escuridão. A superfície do mar é um espelho enganador. Sob o sol do meio-dia, ela brilha como uma promessa de liberdade. Ondas dançando em padrões previsíveis, salpicadas de gaivotas e o ocasional barco de pescadores. O ar acima é leve, carregado de sal e vida. Mas ao mergulharmos, mesmo que apenas alguns metros, o mundo muda. A luz do sol penetra como dedos dourados, alongando-se em feixes que tremulam com a correnteza. Bolhas sobem preguiçosas, e o azul se aprofunda, de turquesa para safira. Aqui, na zona fótica, a vida pulula. Cardumes de sardinhas se movem como nuvens prateadas. Corais se abrem em flores subaquáticas, e o som é um coro constante. O zumbido de nadadeiras, o estalo de conchas, o rugido abafado das ondas acima. No entanto, à medida que descemos mais, algo sutil começa a se alterar. A luz enfraquece. Os feixes dourados se tornam cinzentos, rarefeitos, como se o oceano engolisse a claridade aos poucos. A 100 metros de profundidade, o azul dá lugar a um verde escuro, onde sombras se alongam e o mundo parece se fechar. A pressão aumenta, invisível mas implacável, apertando os ouvidos como mãos frias. O silêncio se instala, não o silêncio vazio, mas um que absorve. Os sons da superfície, risadas de crianças na praia, o motor de um navio, desaparecem, substituídos pelo batimento distante do próprio coração do mergulhador. É aqui que o oceano começa a revelar sua verdadeira face. Não um playground, mas um labirinto de mistérios, onde cada metro a mais é uma rendição a desconhecido. Pense na transição para a zona mesopelágica, o crepúsculo das profundezas. A luz agora é um sussurro, filtrada até o ponto de quase extinção. A 200 metros, 300, o mar se torna um véu de escuridão parcial. Criaturas emergem das sombras, adaptadas a essa penumbra, lulas com olhos como faróis, peixes abissais que brilham em tons de azul e verde, como lanternas flutuantes em uma necrópole submersa. Seus movimentos são graciosos, mas carregados de urgência, uma dança eterna de predador e presa. O som aqui é esparso, pontuado por cliques e estalos, ecos de ecolocalização que mapeiam o invisível. Mas entre esses ruídos familiares, há pausas. Pausas longas onde o silêncio parece esperar, como se o oceano prendesse a respiração. É nessas pausas que os primeiros indícios surgem. Exploradores, aqueles mergulhadores corajosos envoltos em trajes pressurizados, relatam uma sensação incômoda. Não é o frio que morde a pele exposta, nem a escuridão que engole os faróis. É um som. Baixo, quase inaudível no início, como um gemido distante carregado pelas correntes. Não é o canto de uma baleia, com sua melodia profunda e reconhecível. Não é o estalo de um camarão-pistola, afiado como um tiro. É algo irregular, como um arranhar lento contra o casco de um submarino, ou um pulsar que não segue ritmo nenhum. Os instrumentos registram frequências que variam de 10 a 50 Hz, graves demais para serem captadas facilmente. Mas os homens e mulheres que descem sentem nos ossos. A descida continua, implacável. A 500 metros, a luz é uma memória. O oceano agora é um abismo de negro absoluto, onde a visão falha e os sentidos se voltam para o tato e o ouvido. A pressão é esmagadora, capaz de dobrar aço, de transformar o corpo humano em algo frágil, como uma folha seca.
Submarinos roncam suavemente, seus propulsores ecoando como respirações mecânicas em uma caverna infinita. Aqui, na bate-pelágica, o vazio reina. Poucas criaturas ousam habitar esse reino. Vermes luminescentes se contorcem em sedimentos. Peixes com bocas cavernosas nadam em câmera lenta, economizando energia para uma existência eterna. O silêncio é absoluto, um manto que sufoca qualquer intrusão. Mas então, ele é quebrado. Os sons começam a se manifestar com mais clareza. Gravadores hidrofônicos, arrastados por cabos de navios de pesquisa, captam anomalias. Um zumbido baixo, persistente, que sobe e desce como uma maré invisível. Não é gerado por vulcões submarinos, cujos rugidos são conhecidos e mapeados. Não é o eco de icebergs derretendo no polo, um lamento gelado, mas previsível. Esses sons viajam quilômetros, atravessando camadas de água como fantasmas. Em 1997, um biólogo marinho, flutuando em um batiscafa a 800 metros, ouviu pela primeira vez. Ele descreveu como um canto gutural, interrompido por pausas que pareciam deliberadas, como se algo respondesse, ou chamasse. O oceano, nesse ponto, não é mais um aliado. Ele é um guardião relutante, revelando apenas fragmentos. A beleza reside na bioluminescência, explosões de luz em um mundo sem sol, como estrelas cadentes em um céu invertido. Mas a ameaça espreita nas sombras. Cada som desconhecido carrega uma pergunta: o que o produz? Uma criatura mutada pelas pressões do abismo? Uma relíquia de eras perdidas, evoluída além do reconhecimento? Ou algo não vivo, um eco de forças tectônicas que o mar esconde? Os exploradores, com seus aparelhos piscantes e telas iluminadas, sentem-se observados. Seus próprios ruídos, o clique de um sonar, o borbulhar de um respirador, parecem invasões, perturbando um equilíbrio antigo. Enquanto o batiscafa desce mais um pouco, o zumbido retorna. Mais próximo agora, mais insistente. Ele vibra através da fuselagem, um lembrete de que o oceano guarda mais do que imaginamos. E esses sons? Eles não param. Eles esperam. A descida prossegue, um mergulho inexorável para o coração do abismo. O batiscafa, uma esfera de titânio reluzente, corta as águas como uma semente caindo em solo infértil. A 0 metros, a zona abissal se abre, não como um convite, mas como uma garganta escancarada. A escuridão aqui não é mera ausência de luz, é uma presença densa, palpável, que envolve tudo em um casulo negro. Os faróis do submarino varrem o vazio, revelando fragmentos. Planícies de lodo cinzento, salpicadas de rochas vulcânicas retorcidas, como ossos de gigantes afogados. A pressão esmaga, um peso invisível que faz o metal gemer baixinho, um lembrete constante de quão frágil é a engenhosidade humana perante o imenso. Neste reino, o tempo se distorce. Minutos se estendem como horas, e o silêncio volta a reinar, mais opressivo que antes. Sem o zumbido da vida superficial, sem os cliques das criaturas mesopelágicas, o oceano parece um túmulo vivo. Mas os sons retornam, agora com uma insistência que arrepia. Gravadores submersíveis, ancorados em fossas remotas, captam padrões que desafiam a lógica. Um ronco grave, como o ventre de uma montanha se movendo, seguido de silêncios que duram minutos inteiros. Não é o tremor de um terremoto submarino cujos ecos são irregulares e breves. Esses sons se repetem, quase ritmados, como se algo respirasse em sincronia com as correntes profundas. Imagine o explorador solitário dentro do batiscafa, os olhos fixos em monitores que piscam em tons frios de verde e azul. Ele ajusta o fone de ouvido, e lá está.
Um sussurro que sobe das profundezas, filtrado pelos hidrofones. Começa como um farfalhar distante, folhas secas arrastadas por um vento inexistente, e evolui para um pulsar baixo, ecoando através da água como batidas em uma porta trancada. Em 2001, uma expedição no Atlântico Sul registrou algo similar. Um canto que durou horas, variando em intensidade, como se respondesse aos sons do sonar do navio. Os cientistas debateram: seria uma nova espécie de cetáceo migrando para territórios inexplorados? Ou algo mais primitivo, um coral vivo emitindo vibrações coletivas? Mas as dúvidas persistem, porque os sons não se encaixam. Eles param quando os humanos se aproximam demais, como se o oceano os ocultasse. A beleza deste abismo é sutil, quase cruel em sua delicadeza. Pequenas criaturas flutuam no breu, gelatinosas e translúcidas, com tentáculos que se estendem como véus de noiva em um funeral. Elas brilham fracamente, pontos de luz em um mar de nada, criando ilusões de constelações submersas. Um peixe abissal passa, sua boca enorme aberta em um perpétuo espanto, dentes como agulhas prontas para o banquete eterno. É um mundo de economia extrema, onde cada movimento é calculado, cada brilho uma armadilha para atrair presas desavisadas. Mas por trás dessa graça frágil, a ameaça se insinua. Os sons se entrelaçam com esses vislumbres, transformando o encanto em pavor. O que pulsa no escuro não é mero instinto. Parece intencional. Uma comunicação que os humanos interrompem com seus ruídos mecânicos. O zumbido de motores, o clique de câmeras subaquáticas. Mais abaixo, a 200 metros, o oceano se revela ainda mais hostil. As paredes das fossas se fecham, cânions submersos esculpidos por forças antigas, onde a água flui em correntes frias e lentas, carregando sedimentos como neve suja. A pressão agora é um monstro, capaz de implodir veículos não testados, transformando exploradores em ecos de si mesmos. Submarinos autônomos, enviados como mensageiros ao desconhecido, voltam com gravações que intrigam e aterrorizam. Um som em particular, batizado informalmente como o eco sem fonte, surge nessas profundezas. É um gemido agudo, seguido de um silêncio abrupto, como um grito cortado no meio. Ele viaja por centenas de quilômetros, ignorando as barreiras de temperatura e salinidade que normalmente amortecem os ruídos. Em uma missão no Pacífico, a 2.500 metros, o operador ouviu-o diretamente. Vibrações que fizeram o ar dentro da cabine tremer, como se algo doesse lá embaixo. Os humanos, esses intrusos de asas de metal e vidro, sentem o peso dessa presença. Seus navios de superfície, ancorados acima, lançam sonares que ecoam de volta distorcidos, como se o abismo os devolvesse alterados. Relatos de desaparecimentos pontuam as histórias. Submersíveis que perdem contato, não por falha técnica, mas por um silêncio repentino que engole os sinais. É como se o oceano os rejeitasse, os sons desconhecidos servindo de aviso. Não há monstros com dentes afiados aqui. A ameaça é mais insidiosa. Um sussurro que questiona a sanidade. O explorador, pressionado contra o assento, imagina formas nas sombras além dos faróis. Silhuetas alongadas, não de peixes, mas de algo maior, paciente, aguardando o momento certo para responder. Enquanto o batiscafa afunda para além dos 300 metros, os sons se multiplicam. Um coro baixo agora, camadas sobrepostas, que se entrelaçam como raízes em solo escuro. Eles não explicam sua origem, apenas evocam. Evocam um oceano vivo de maneiras que transcendem a biologia conhecida. Um guardião de segredos que não tolera olhares curiosos. A beleza das luzes bioluminescentes pisca como um véu, escondendo o que realmente se move no vazio. E nesse vazio, a dúvida cresce. Esses sons chamam para quê? Para quem?
O pulsar continua, um coração oculto batendo no peito do mundo. Mais profundo ainda, ele nos espera. O batiscafo penetra mais fundo, uma bolha de resistência em um mar que não perdoa fraquezas. A 500 metros, a zona radal começa a se insinuar, não como um limite claro, mas como uma transição gradual para o inferno aquático. As paredes do oceano se estreitam em fossas estreitas, vales submersos, onde a água flui com uma lentidão glacial, carregando partículas de lodo que dançam como cinzas em um vento parado. Os faróis cortam o breu, revelando relevos impossíveis, montanhas invertidas, trincheiras que se perdem na eternidade, como cicatrizes em uma pele colossal e invisível. A pressão aqui é um tirano silencioso, multiplicando-se a cada metro, fazendo o titânio ranger como ossos velhos sob o peso de séculos. Neste abismo, o silêncio não é mais um véu. É uma entidade viva que absorve e devolve ecos distorcidos. Os sons do mundo superior, o rugido de um oceano agitado, o canto de aves marinhas, são relíquias esquecidas, substituídas por um vazio que pressiona a mente tanto quanto o corpo. O explorador, isolado em sua cápsula, sente o pulso acelerado ecoar no peito, o único ruído familiar em meio ao nada. Mas o oceano não permite solidão absoluta. Os hidrofones captam variações sutis, um tremor baixo que vibra através da fuselagem, como dedos invisíveis traçando linhas na metal. Não é o eco de um submarino companheiro, nem o borbulhar de bolhas termais. É algo orgânico, talvez, mas fora de lugar, como um sussurro em uma catedral abandonada. À medida que o batiscafo desce para os 450 metros, os sons ganham contornos mais definidos, emergindo do caos como formas em uma névoa. Gravadores autônomos, lançados em missões anteriores, registraram padrões que os cientistas chamam de pulsos irregulares. Imagine, um ronco grave que começa fraco, como o resmungo de uma fera adormecida, e cresce em camadas, sobrepondo-se a si mesmo até formar um tecido sonoro denso. Ele não segue as frequências das baleias, cujos cantos são mapas de migração conhecidos. Nem imita os cliques dos golfinhos, precisos e ecolocalizados. Esses pulsos variam, alongando-se em minutos, pausando como se avaliassem a presença humana. Em uma expedição no Mar das Marianas, a 400 metros, o operador congelou ao ouvir. O som subiu diretamente abaixo. Um gemido que fez os instrumentos tremerem, como se o chão do oceano respondesse a uma provocação. A beleza deste reino radal é uma ilusão cruel, tecida em tons de escuridão e frieza. Pequenos organismos, remanescentes de vida primordial, flutuam como fantasmas translúcidos, suas formas gelatinosas se contorcendo em bailes lentos, iluminados apenas pelo brilho efêmero de um fungo bioluminescente. São como joias perdidas em um cofre negro, reluzindo por instantes antes de se dissolverem na sombra. Um crustáceo abissal rasteja pelo lodo, suas antenas se agitando como sentinelas, captando vibrações que os humanos mal percebem. É um mundo de paciência infinita, onde a evolução esculpiu sobreviventes que desafiam a compreensão. Bocas que engolem o dobro do corpo, olhos reduzidos a pontos cegos, adaptados a um eterno crepúsculo sem fim. Mas essa graça esconde a ameaça, um equilíbrio precário, onde cada som intruso pode romper o véu. Os humanos, esses visitantes efêmeros, trazem sua própria sinfonia de perturbação. Sonares de navios de pesquisa ecoam como gritos em uma biblioteca sagrada, ricocheteando nas paredes das fossas e voltando alterados, mais graves, mais longos. Relatos sussurrados entre tripulações falam de interferências. Equipamentos que captam ruídos humanos e os devolvem misturados aos sons nativos, como se o oceano os assimilasse, os transformasse em algo seu.
Um submersível perdido em 2012, na fossa de Porto Rico, enviou sinais finais entrecortados por esses pulsos, um zumbido que sobrepujou as vozes dos operadores, engolindo-os em estática. Não foi uma falha mecânica, foi como se o abismo respondesse, convidando-os para mais perto ou advertindo para que se afastassem. Mais abaixo, a 500 metros, o coração da Radal pulsa com intensidade renovada. O batiscafa agora navega por cânions subaquáticos, onde correntes frias carregam ecos de eras glaciais, sedimentos acumulados como camadas de memória geológica. Os sons se multiplicam aqui, formando uma tapeçaria auditiva que desafia a razão. Um coro submerso, como o batizaram, surge em harmonias inesperadas, tons graves, entrelaçados com agudos súbitos, como risos abafados em um sonho ruim. Eles não emanam de fontes localizáveis. Os sonares varrem o vazio e encontram nada, apenas o lodo imóvel e rochas imóveis. Seria uma rede de criaturas interconectadas, comunicando através de vibrações que viajam pelo sedimento? Ou algo não biológico, uma ressonância de placas tectônicas manipuladas por forças desconhecidas? As dúvidas se acumulam e, com elas, a sensação de ser observado. O explorador ajusta os controles, o suor frio escorrendo apesar da temperatura gélida, sentindo que os sons não apenas existem, eles escutam de volta. A ameaça se aprofunda com a descida, transformando o fascínio em pavor velado. A bioluminescência pisca como iscas em uma armadilha, atraindo o olhar para longe do que realmente se move nas bordas da visão. Sombras que se deslocam sem propulsão, formas que sugerem massa sem substância. Os pulsos agora ressoam no corpo, vibrando nos dentes, nos ossos, um lembrete de que o oceano não é passivo. Ele reage. Em uma gravação de 2018, no Oceano Índico, os sons cessaram abruptamente quando um drone se aproximou demais de uma fenda, um silêncio que durou horas, seguido de um rugido que danificou os sensores. Os humanos, com seus aparelhos frágeis e ambições cegas, perturbam esse equilíbrio antigo, e o oceano responde com sussurros que não foram feitos para ouvidos como os nossos. Enquanto o batiscafa roça os 600 metros, os sons atingem um clímax sutil, um crescendo que não explode, mas se infiltra. Eles evocam imagens de um mundo abaixo do conhecido, onde o oceano guarda não apenas profundidade, mas intenções. O vazio não é vazio, é cheio de vozes que esperam o momento certo para se revelar. E nesse esperar, a tensão se constrói, um fio esticado no escuro. Mais fundo, eles nos chamam, ou nos avisam. O batiscafa, agora um prisioneiro voluntário das correntes hadais, afunda além dos 600 metros, onde o oceano se transforma em um labirinto de escuridão primordial. As paredes das fossas se fecham como as mandíbulas de uma relíquia viva, estreitando o caminho em túneis subaquáticos que serpenteiam como veias em um corpo colossal. Os faróis, fracos e tremulantes, iluminam apenas o imediato. Sedimentos em suspensão que flutuam como poeira em um quarto esquecido, e rochas escarpadas que emergem do lodo como dentes podres. A pressão aqui não esmaga apenas o metal, ela penetra, um abraço gelado que faz o ar dentro da esfera se tornar denso, opressivo, como se o próprio fôlego do explorador fosse emprestado e pudesse ser revocado a qualquer instante. Neste ponto, o silêncio atinge sua forma mais pura, um vazio que não tolera interrupções. Os sons mecânicos do batiscafa, o zumbido sutil dos motores, o clique ocasional de um sensor ecoam como profanações em um santuário. O explorador, envolto em seu traje isolante, sente o pulso nas têmporas, um ritmo humano que parece ridiculamente frágil contra o nada. Mas o oceano não permanece quieto por muito tempo. Dos hidrofones surge um novo matiz nos sons, não mais pulsos isolados, mas uma teia de vibrações que se entrelaçam.
como fios de uma rede invisível esticada pelo abismo. Eles começam baixos, quase subcutâneos, um roncar que vibra no casco como o estômago de uma besta faminta acordando de um sono milenar. Pausas seguem, longas e calculadas, como se algo escutasse a resposta humana antes de continuar. Imagine a descida para os 7,00 metros, onde a Fossa das Marianas se revela em toda a sua extensão impiedosa. Um sulco no planeta que engole montanhas inteiras sem esforço. As correntes aqui são preguiçosas, carregando fragmentos de plâncton morto como confetes de um carnaval esquecido. E o lodo do fundo se acumula em camadas espessas, um tapete cinzento que esconde ossos de naufrágios antigos e carcaças de criaturas que ousaram se aventurar. A beleza reside nesses detalhes mínimos. Um brilho fugaz de bioluminescência, como uma faísca em carvão apagado, ou o contorno etéreo de um anfípode radal, seu corpo alongado deslizando como uma sombra alongada em um sonho febril. São vislumbres de resiliência, vida teimosa em um lugar onde a morte deveria reinar absoluta. Mas o encanto é efêmero, dissipado pela ameaça que os sons carregam. Eles se aproximam, agora audíveis, mesmo sem amplificação, um murmúrio que se infiltra nos ossos como um veneno lento. Os gravadores, ancorados em plataformas remotas, captam essa evolução com uma clareza perturbadora. Em missões recentes por volta de 2015, no coração da fossa, registraram o que chamam de harmonias descendentes, tons que começam agudos, como um lamento cortado, e mergulham em graves profundos, ecoando por quilômetros, como se o oceano inteiro respondesse em uníssono. Não há fonte visível. Os sonares varrem o lodo e as fendas, encontrando apenas vazio. Seria uma sinfonia de vermes tubulares, vibrando em colônias escondidas. Ou algo maior, uma massa orgânica pulsando no sedimento, acordada pelas vibrações humanas que perturbam o equilíbrio. Os sons param e recomeçam, sincronizados com as marés distantes, como se o abismo tivesse seu próprio relógio, indiferente ao tempo dos homens na superfície. O explorador sente isso na pele, mesmo através das camadas de isolamento. Seus instrumentos piscam, traçando picos que desafiam as leituras normais. Frequências que variam sem padrão, subindo em espasmos que fazem o peito doer. Ele ajusta os controles, enviando um sinal de sonar para mapear o entorno, e o eco retorna alterado. Não o reflexo limpo de uma rocha, mas distorcido, alongado, como se o som humano fosse capturado e devolvido com um sotaque estranho. Relatos de expedições passadas sussurram sobre isso. Em 2009, um drone autônomo na mesma profundidade perdeu o contato após registrar um diálogo. Seus próprios pings respondidos por variações sutis, como uma conversa interrompida. Os humanos, com seus cabos e holofotes, são intrusos aqui, seus ruídos, o ronco de propulsores, o estalo de juntas pressurizadas, ecoando de volta misturados aos sons nativos, criando uma cacofonia que sugere colisão, não coexistência. À medida que o batiscafa atinge os 8.000 metros, o abismo se fecha ainda mais. Um corredor de escuridão onde as paredes roçam a fuselagem, raspando como unhas em uma tábua. O frio é absoluto, uma presença que gela o metal e a alma. E os sedimentos se agitam em nuvens que obscurecem os faróis, transformando o mundo em um borrão negro. A beleza surge em contrastes cruéis. O brilho interno do batiscafa, um oásis de luz artificial contra o breu eterno, ou o raro vislumbre de uma estrela do mar Hadal, suas braços se abrindo como flores noturnas em um jardim de sombras. Mas a ameaça domina, tecida nos sons que agora formam padrões quase reconhecíveis, um ritmo que imita o bater de um coração acelerado, pausado por silêncios que parecem julgamentos. Eles viajam pelo lodo,
ignorando a densidade que deveria amortecê-los, alcançando o submarino como convites indesejados. Em uma gravação de 2020, durante uma descida no Pacífico Ocidental, os sons culminaram em um crescendo sutil. Camadas sobrepostas, que evocavam vozes sobrepostas, não de criaturas catalogadas, mas de algo coletivo, como um coro de ecos perdidos. O operador relatou uma sensação de proximidade, como se o som emanasse de todas as direções, envolvendo o batiscafa em uma rede invisível. Não era agressivo, mas insistente, um chamado que questionava a presença humana. Seus próprios ruídos, o bip de um alarme de profundidade, o sussurro do ar reciclado, pareciam responder, criando loops que os cientistas depois analisaram em vão. Desaparecimentos ecoam nessas histórias, submersíveis que afundam além do previsto, seus últimos sinais engolidos por esses pulsos, deixando navios na superfície em um silêncio radiofônico que dura dias. O oceano, guardião implacável, revela apenas o suficiente para instigar o medo. Os sons não explicam, eles insinuam uma presença que observa das fendas, das camadas de lodo intocadas, algo que não evoluiu para caçar, mas para esperar. A descida para os 9 km intensifica isso, o batiscafa tremendo com vibrações que não vêm de fora, mas de dentro, ressonâncias que fazem o vidro vibrar como uma membrana tensa. A beleza das profundezas hadais, com suas formas adaptadas ao impossível, contrasta com a ameaça velada. Luzes que piscam como olhos no escuro, sons que se movem como predadores invisíveis. Os humanos, frágeis em suas máquinas, sentem o peso dessa vigilância, seus ecos devolvidos como avisos disfarçados. Enquanto o abismo se aprofunda, os sons persistem, um tecido sonoro que une o vazio. Eles não cessam, evoluem, adaptando-se à intrusão, como se o oceano tecesse uma resposta própria. Mais abaixo, a verdade se esconde, paciente e profunda. O batiscafa, agora uma relíquia descendente em um reino que devora a luz e o tempo, mergulha para além dos 9 km, onde o oceano se revela em sua forma mais impiedosa, um ventre escuro que pulsa com segredos não convidados. As paredes das fossas se contraem ainda mais, um esmagamento gradual que faz o metal sussurrar protestos baixos, como respirações curtas em um sonho sufocado. Os faróis, exaustos em sua luta contra o breu, iluminam apenas véus de partículas flutuantes, como fantasmas de poeira em um ar parado, e o lodo do fundo se agita levemente, revelando fendas que se perdem em abismos menores dentro do grande vazio. A pressão aqui não é mais um peso, é uma presença viva, que envolve a esfera como tentáculos invisíveis, testando cada junta, cada parafuso, lembrando que a engenhosidade humana é mera casca contra o eterno. Neste limiar da Challenger Deep, o ponto mais baixo conhecido do planeta, o silêncio atinge um ápice que transcende o auditivo. Ele se torna tátil, um manto que pressiona a mente tanto quanto o corpo. O explorador, solitário em sua bolha de titânio, sente o coração bater em uníssono com o zumbido dos sistemas, um eco fraco que parece ridículo nesse vasto nada. A temperatura gela os circuitos, e o ar reciclado carrega um cheiro metálico de isolamento prolongado. Mas o oceano não concede paz. Dos hidrofones, os sons emergem renovados, não como fragmentos isolados, mas como uma sinfonia coesa, tecida de camadas, que se sobrepõem em padrões hipnóticos. Um ronco inicial, grave e ondulante, como o ventre de uma montanha se mexendo no sono, dá lugar a harmonias sutis, tons que sobem em espirais, pausando em silêncios que parecem respirações coletivas, como se algo vasto inspirasse e expirasse em sincronia com as correntes profundas. Imagine a descida final, roçando os 10 km, onde o fundo se revela em contornos irreconhecíveis.
Planícies de lodo espesso, salpicadas de rochas vulcânicas que emergem como crânios afundados, e fendas que exalam um leve calor geotérmico, bolhas minúsculas subindo como suspiros de um mundo subterrâneo. A beleza aqui é uma traição delicada, um raro brilho de bioluminescência, como veias de fogo frio pulsando no sedimento, ou o deslize de um isopo de Hadal, seu corpo blindado, movendo-se com a graça de uma sombra viva em um baile proibido. São instantes de fascínio, luzes que piscam como promessas em um cemitério submerso, contrastando com o vazio que as cerca, um negro que engole tudo de volta ao esquecimento. Mas essa delicadeza esconde a ameaça, um equilíbrio onde cada vislumbre é uma distração do que realmente se agita. Os sons, agora tão próximos que vibram no vidro, fazendo as mãos do explorador tremerem nos controles. Os gravadores, fixados em âncoras remotas nessas profundezas extremas, captam o ápice dessa tapeçaria auditiva. Em expedições recentes, por volta de 2022, na Fossa das Marianas, eles registraram o que os poucos que ouviram descreveram como um crescendo final. Pulsos que começam como sussurros irregulares, evoluindo para um coro multifacetado, tons graves entrelaçados com agudos efêmeros, como vozes sobrepostas em uma câmara ecoante. Eles não se originam de pontos fixos. Os sonares varrem o lodo e as fendas, encontrando apenas o imóvel, o inanimado. Seria uma colônia de organismos ancestrais, vibrando em rede através do sedimento, comunicando alertas ou convites que transcendem a compreensão. Ou algo inorgânico, uma ressonância de placas tectônicas despertada, ecoando memórias geológicas que o mar preserva como um guardião relutante. Os padrões variam com as marés, pausando quando os humanos enviam seus próprios ruídos, o ping de um sonar, o ronco de um propulsor, como se o abismo os escutasse, os absorvesse e respondesse com variações sutis, transformando ecos mecânicos em algo quase orgânico. O explorador sente essa reciprocidade na medula. Seus instrumentos captam picos anômalos, frequências que imitam os batimentos humanos, acelerando em momentos de tensão, como se o oceano mapeasse sua presença. Ele envia um sinal de teste, um clique simples para medir a distância, e o retorno vem alterado, alongado, grave, entremeado por um murmúrio que não pertence ao equipamento. Relatos de missões passadas ecoam isso. Em 2019, um submersível na mesma profundidade registrou um diálogo involuntário, seus sinais devolvidos em loops que duraram minutos, até que o contato se perdeu em um silêncio absoluto, o veículo emergindo horas depois com sensores danificados, como se o abismo o tivesse repreendido. Os humanos, esses forasteiros com suas máquinas barulhentas, introduzem perturbações. O zumbido de drones autônomos, o estalo de cabos tensionados, que o oceano devolve misturados, criando uma cacofonia onde o limite entre o nosso e o deles se dissolve. Desaparecimentos pontuam essas jornadas, veículos que afundam além do planejado, seus últimos transmissões engolidos por esses coros, deixando equipes na superfície em vigília ansiosa, questionando se o silêncio é alívio ou presságio. À medida que o batiscafo toca os 11,0 metros, o fundo da Challenger Deep se abre como uma ferida no planeta, um platô de lodo, onde o oceano atinge seu nadir. As correntes param quase por completo, uma estagnação que faz o tempo se arrastar, e os sedimentos se assentam em camadas que guardam fósseis de eras inomináveis. A beleza final é um sussurro cruel. Pontos de luz bioluminescente dançando como estrelas caídas, ou o contorno de um pepino do mar Hadal, seu corpo tubular se contorcendo em uma dança lenta, evocando vida em meio à esterilidade. Mas a ameaça culmina nos sons. Agora, um tecido onipresente que envolve tudo.
um pulsar que ressoa no peito, nos dentes, sugerindo uma presença que não caça, mas observa, paciente como o próprio abismo. Eles evoluem, adaptando-se à intrusão humana, tecendo respostas que insinuam intenções além da biologia, um chamado para o desconhecido ou um aviso para os que ousam escutar. O oceano, em sua profundidade insondável, não revela tudo. Ele guarda esses sons como sentinelas de um mundo que os humanos mal roçam, verdades antigas que esperam em silêncio, prontas para ecoar de volta quando menos esperamos. E no breu eterno, eles persistem, não como monstros, mas como ecos de algo maior, algo que nos observa das sombras, sussurrando que algumas vozes nunca foram feitas para serem ouvidas.